Livro Materializações de Espíritos, de Paul Gibier e Ernesto Bozano. Parte 1. Paul Gibier. Materializações de espíritos em proporções normais. Capítulo 14. Observações acerca das materializações. Uma vez estabelecida a realidade das materializações de espíritos, o problema respeitante a estes fenômenos está longe de achar-se resolvido no momento. Com efeito, na presença de tão inauditos fatos, o experimentador que, da negação a priori, passou à dúvida e desta certeza, pergunta a si mesmo o que são estas formas humanas que nos dão a impressão de vida e logo se dissolvem diante de nossos olhos, em nossos braços, que, em alguns segundos, criam carnes e vestes que fazem desaparecer com a mesma rapidez. Então suscitam várias questões que vamos examinar separadamente da melhor forma possível. Primeiro, essas formas, que aparecem a nossos olhos, terão uma existência objetiva ou subjetiva. A duração das aparições é, em geral, tão curta, posto que, em alguns casos excepcionais, se demorem com os assistentes e se entretenham com eles durante 5, 10, 20 minutos e mais, que estamos no direito de perguntar se não somos vítimas de uma espécie de sugestão mental, de natureza hipnótica ou qualquer outra, análoga à influência exercida no público pelos pelotiqueiros do Oriente. Influência, no nosso caso, vinda do médium e do nosso próprio subliminal, auto-heterossugestão. Mas, por um lado, sabe-se que os personagens e as coisas postas em cena pelos pelotiqueiros desaparecem do campo visual logo que os espectadores se aproximam ou se afastam mais ou menos, e a chapa fotográfica não os registra. As materializações, pelo contrário, podem ser não somente vistas e ouvidas mas também tocadas, fotografadas e mesmo moldadas. Esperamos ainda poder apresentar um dia fotografias e moldagens sem todavia lhes pretendermos a prioridade, pois que estas provas têm sido obtidas grande número de vezes. Portanto, as materializações têm uma existência objetiva. Segundo, de que substâncias materializações formadas? Segundo os ensinos obtidos de diversas fontes, pode-se dizer que essa substância vem do médium. 17. Início da nota do tradutor. 17. É o que mais tarde se chamou de ectoplasma, do grego eatos, por fora, e plasma, objeto modelado. Fim da nota do tradutor. Conhecem-se casos em que o peso dele diminuía em proporções consideráveis durante a experiência, outros casos em que o médium desaparecia em parte, se não totalmente, enquanto as materializações se produziam. É um fato que nos propomos verificar no laboratório que preparamos especialmente para estas investigações. Quanto ao tecido das roupas, discute-se por ora a sua proveniência. Algumas inteligências têm dito que o produzem desmaterializando uma parte das vestes do médium, outras falam de transportes de coisas. Tudo é possível. Tem-se permitido por vezes cortar um pedaço de pano que, em seguida, podemos examinar à vontade, até no microscópio, do mesmo modo que os cabelos, as unhas ou o sangue, que se tem podido, segundo se diz, extrair da carne das formas materializadas. Vê-se que imenso e novo campo se apresenta às investigações dos estudiosos da ciência. Em observações que ainda não foram publicadas pelo que me conste em que, bem entendido, foram tomadas as necessárias precauções para eliminar a fraude, fizeram-se sinais, azul de anilina, na mão do espírito e estes sinais foram transportados para uma outra parte do corpo do médium. Também se tem notado que o odor particular ao médium era encontrado na aparição. Terceiro, qual o processo pelo qual a substância das materializações é transportada, aglomerada e dissolvida? Não buscaremos responder a esta pergunta sobre a qual nenhum esclarecimento recebemos. Quarto, as materializações ou estas personagens, que nos falam com a sua própria voz, são o que dizem ser?
Vimos anteriormente, nota B, que Elan não pôde ou não quis dar-me explicações sobre a desmaterialização quando lhes pedi. Pois menos reservado foi quando lhe perguntei se não era uma segunda personalidade ou uma personificação emergindo do subconsciente da médium, de onde promanariam também todas as materializações. Declarou enfaticamente que ele mesmo, assim como os outros espíritos que se manifestam pelo médium, seu instrumento, são entidades, personalidades distintas, espíritos desencarnados, cuja missão é demonstrar-nos a existência da outra vida. Acrescentou que é em virtude das forças materiais emanadas do médium que conseguem manifestar-se no nosso plano. Sem aceitar cegamente asserções da natureza das precedentes, não será permitido determos-nos um momento para refletir a tal respeito e mesmo esperar que o fenômeno da materialização nos forneça, em um futuro próximo, a solução deste problema inquietante, que hoje defronta a psicologia. Subliminal ou espíritos, ou ambas as coisas, ou nenhuma nem outra. Quinto. Se não são o que dizem, que podem ser então? Como eles sempre dizem que são inteligências, almas que animaram corpos humanos no nosso plano, como habitualmente fazem, não faltarão hipóteses para explicar o que eles não dizem ser. Seria talvez prematuro abordar esta questão no momento, como ela o requer, mas contentemo-nos em encarar a única hipótese que é atualmente permitida em psicologia. Seriam estas materializações manifestações subjetivas do inconsciente do médium? Nas escolas de psicologia, as menos suspeitas de psiquismo, admite-se hoje que o inconsciente pode falar sânscrito ou mesmo marciano ou personificar perfeitamente pessoas falecidas de que nunca se ouviu falar, mas cujos caracteres percebe, sem dúvida, talvez, na subconsciência de um vivo presente ou distante, telepatia. Em suma, segundo alguns psicólogos, não se pode saber de quanto é capaz o subliminal, como denominou Mears. Não nos detenhamos por tão pouco e já agora digamos que bem poderia o subliminal conseguir exteriorizar, ao mesmo tempo em que uma segunda ou qualquer personalidade do médium, uma quantidade de substância bastante para produzir, momentaneamente, um homúnculo ou um espírito com mais ou menos aparência de vida. 18. Início da nota do tradutor. 18. O Dr. Gibier trata de uma hipótese, mas sabe-se bem que um espírito materializado não pode ser uma personificação subconsciente de um médium, pois há casos de um mesmo espírito se manifestar e se materializar por meio de vários médiums em diversos lugares afastados. Depois há sempre alguma diferença entre um e outro, inclusive no falar de línguas. Os adversários do espiritismo só fazem concessões quando anulam a sobrevivência do espírito depois da morte do corpo carnal, de que as materializações são a melhor prova. Fim da nota do tradutor. Seria uma variedade poderosa de telecinésia, ou seja, movimento de objetos à distância, sem intervenção direta ou contato físico de alguém. Daria assim a ilusão desta personalidade, que lhe aprouve imitar e cuja imagem física ou moral pode ter colhido no subliminal dos assistentes, como em outros casos imita a voz, as maneiras, a escrita dessa personagem, sem sair do médium. Nos casos como o de Maldi, poder-se admitir que se trata de uma reminiscência e que Maldi não é senão uma representação da médium na idade de 8 anos, mas tudo isto é bem complicado. 19. Início da nota do tradutor. 19. Para um cientista o é, mas não para um parapsicólogo graças ao fantástico poder da mente. Fim da nota do tradutor. Esperemos ainda, antes de formular uma opinião, e tenhamos paciência, na esperança de ver realizar-se o acordo entre os espíritos e os psicólogos. Porque é preciso também dizer. Longe estamos de poder crer, sob palavra, em tudo, que estas formas materializadas contaras,
como que emana dos outros modos da chamada comunicação entre os mortos e os vivos, pois há casos de animismo no meio. Quanto mais se estuda, observa, lê ou experimenta, mais lacunas ou contradições se notam, como não poderia deixar de ser, nas diversas manifestações que, na verdade, nos dão por vezes a impressão de algo assim como o inconsciente de arte humana. Um devoto não hesitaria em reconhecer aí o espírito da mentira. Contudo, é preciso não perder a coragem e no meio dos produtos, que vemos sair do filão dos fatos psíquicos, é possível encontrar bastante minério precioso para que sejamos pagos pelo nosso trabalho, ousamos dizer, amplamente pagos. Sexto. Se eles somos concluir, o que acabamos de dizer no parágrafo precedente poderia dispensar-nos de examinar este ponto, que, contudo, é preciso mencionar, porque naturalmente nos ocorre ao pensamento. Pois bem, pensamos muito simplesmente que as consequências deste fato terão um alcance incalculável, dado o grau de evolução a que chegaram hoje os outros ramos da ciência. Porém não insistiremos mais sobre este ponto, de que já tratamos em um outro trabalho. Tais são as questões e as hipóteses que surgem diante do espírito do investigador, quando na presença dos fenômenos que acabamos de estudar. Acrescentarei apenas uma nota com respeito às materializações. É a seguinte. Nas reuniões que têm por fim produzir este fenômeno, as formas materializadas se mostram muito tímidas a princípio, mesmo com um bom médium. Quando os assistentes se conhecem e entre eles e o médium se estabelece uma confiança mútua, as formas mais facilmente permitem que nos aproximemos e as toquemos. Exemplo. Tive numerosas conversas com Elan, que me permitiu apertar-lhe a mão, mas que se dissolveu e desapareceu desde que uma outra pessoa, que apenas conhecia, se aproximou. Maldi tinha grande predileção por uma das senhoras que assistiam às nossas experiências e que conhecia pelo menos há 15 anos. É preciso ganhar a sua confiança. 20. Início da nota do tradutor. 20. Conhecemos casos em que a forma materializada foi agarrada por um assistente imprudente, resultando uma hemoptise no médium e vários dias de hospital. Daí a prudência com que os espíritos se aproximam dos novos assistentes de uma sessão experimental. Fim da nota do tradutor. Esta nota poderá ter a sua utilidade para os que se entregam ao estudo destes fenômenos.